Pronto. Estamos gravando. Deixa eu ver. Tá sendo gravado. Beleza. Então tá, vamos lá. Deixa eu abrir a outra aula. Da outra vez a gente tinha conversado um pouco sobre funções de primeiro grau. Deixa eu passar já também para vocês a chamada. Aí vocês já podem fazer a... Deixa eu pegar aqui. Cadê vocês? Link da chamada no chat. Por favor, coloquem lá sua presença. Tá. Deixa eu abrir a outra aula aqui. Eu acho que eu perguntar para vocês primeiro, o que vocês lembram da outra aula? A gente viu funções. Funções de primeiro grau, segundo grau, e um pouquinho de terceiro grau também. Foi lá em abril. Fizeram algum exercício? Deram uma revisada? Se não, não tem problema. Mas é só para a gente recapitular. Deixa eu abrir aqui. Funções de primeiro grau. Não estou compartilhando a tela com vocês. As funções são uma parte bem importante de matemática, porque tudo que a gente faz, basicamente, a gente tem uma função por trás. Todo evento físico que a gente vai estudar, natureza também, muitos, tem uma função por trás que rege esse evento. Deixa eu aqui. E na outra aula a gente viu as funções de primeiro grau, de segundo grau e de terceiro grau. A função de primeiro grau, né, que é aquela a de grau, é aquela nossa, né, ax mais b. Que a gente bota no gráfico lá, a gente tem um gráfico, né, xy, então aqui o nosso x e aqui o nosso y. A gente pode ter algumas coisas do tipo crescente, assim, é uma função com um a positivo. A gente pode ter alguma coisa assim, decrescente, por exemplo, que o nosso a é negativo. Lembra? Então, são funções de primeiro grau, são funções lineares. Lineares. São retas. Retas. Vai estar difícil hoje. Retas. Beleza? Então, crescentes, o A vai ser positivo. Decrescentes, o A vai ser negativo. E o nosso B, ele vai mandar onde essa ré vai cruzar o eixo Y. Então, o B vai estar associado com esse ponto aqui. Na reta verde aqui, por exemplo, que é crescente, o nosso B vai estar aqui é o nosso B, e na outra reta aqui vai ser o nosso outro B, vai ser esses valores. Então, sem falar de números, né, falando só em letras, assim, matemática de letras, é mais ou menos isso que acontece. É mais ou menos não, é isso que acontece. Só para dar um exemplo, vamos pegar assim, sei lá, vamos chutar uns números aqui. A gente sabe que primeiro grau é a x mais b. Sei lá, vamos pegar vamos dizer que o a vai ser menos 1 e o b vai ser 4. Como é que isso aqui ficaria? Então, a função, né?
ax mais b, então, menos 1x mais 4. Lembrando que, por exemplo, tem um menos 1 aqui. Esse 1 não precisaria aparecer, porque 1 a gente não precisa escrever, certo? Então, a gente poderia também escrever como menos x mais 4. A gente saberia já de cabeça que aqui tem um 1, certo? Se está escondido é porque tem um 1. Para resolver isso daqui, para desenhar essa função, a gente pode ir substituindo valores, né? Vamos de novo aqui desenhar a nossa reta. Aqui é o y, aqui o x, nosso plano cartesiano. Aqui, beleza. A gente pode ir substituindo valores aqui dentro. Então, a gente vai escolher valores no eixo x, porque a gente tem aqui um x para trocar, certo? Tem um x que a gente vai poder mudar. E daí a gente vai ver que valor vai resultar quando a gente trocar e vai marcar no eixo y. Então, a gente primeiro substitui o valor de x, depois a gente faz a conta, né? E, em terceiro lugar, a gente marca no gráfico. Beleza? Essa é passo a passo que a gente faz. A gente substitui o valor de x, faz a conta que vai dar e marca no gráfico. Se a gente pegar, por exemplo, um valor de... vamos pegar um valor fácil primeiro, né? Quando x é igual a 0. Deixa eu só apagar isso aqui, parece que tem um 1 aqui, não tem não. Ali é o 0, 0. Ali. Então, se a gente for substituir o x, por exemplo, vamos dizer que o x agora vai ser igual a 0. A gente vai pegar essa continha que a gente tem aqui, menos x mais 4. Opa, 4. Vai botar x igual a 0, então onde é x a gente vai botar 0, 0, menos 0, né? Não vai fazer diferença, menos 0 mais 0 é igual a 0. Mais 4. Então, esse valor aqui vai ser 4. Ou seja, quando x é igual a 0, o valor aqui, né, lembrando que é o valor de y, vai ser 4. Então, a gente vai marcar o x é igual a 0, aqui é o 0, 0, vamos marcar lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso, a minha escala ficou meio ruim, mas beleza. Quando x for 0, então, na linha horizontal aqui, ó, x, tá? A x a gente escolheu 0, então x, 0, a gente tá aqui. Agora a gente tem que subir para marcar o y. O y é 4, então a gente sobe até o 4 e marca. Ó, pronto. Precisamos de mais um valor, porque é uma reta, a gente precisa de 2 pontos. Sei lá, pegar outro número, qualquer. Vou pegar um número que está dentro da minha escala aqui. 4. O 4 vai ficar, nada a ver. 5, sei lá. Deixa eu botar minha escala um pouquinho mais pra lá, que ela tá muito juntinha, acho que vai dar ruim. Um pouquinho mais pra cá. Aí. 5. Vou pegar x igual a 5. Vou substituir também agora lá. X igual a 5. Mesma coisa. Onde tem x eu vou botar 5. Então vai ficar menos 5 mais 4. Menos 5 mais 4 dá menos 1, certo? 5 é maior, tá negativo, vai ficar menos 1. Então, a gente sabe que quando x é igual a 5, o y, né, que a gente tem que marcar, é igual a menos 1. Então, vamos lá, a gente vai no eixo x primeiro, acho 5, que a gente escolheu, 5, e agora a gente tem que marcar y menos 1. Tá aqui para baixo, então. Vamos marcar menos 1 aqui, na escala. A gente pode puxar uma linha pontilhada, ó, até o 5 que a gente escolheu do valor de x, chegar lá no
menos 1, que é o valor de y. Aqui. Ok, tem esses dois pontos agora. Como é uma reta, uma função de primeiro grau, é só tracejar a reta aqui. Aí, ó. Pronto. Isso aí. Esse aqui é o gráfico da nossa função de primeiro grau. É menos x mais 4. E a gente já sabia que ela ia ser decrescente, porque o A é negativo, e sabia que ia cortar no 4, né? Porque o B aqui é 4, mas aqui, ó, a gente desenhou ela. Beleza? Então, só para recapitular bem rápido o que a gente viu na aula passada. X é o eixo horizontal, y é o eixo vertical. Sempre, tá? Então, descobre o valor de x lá no horizontal e depois sobe, ou desce, né? E marca o valor de y. Beleza? Aí a gente também viu, rápido, né? Rapidinho assim, a função de segundo grau. Segundo grau. Que é a nossa, né? Como em primeiro grau a gente tinha ax mais b, segundo grau a gente tem ax ao quadrado, aqui está o segundo grau aqui, ó, mais bx, opa, mais c, aí, ó, aqui está no segundo grau. Essa aqui também é conhecida como a equação da parábola, porque o gráfico, na primeiro grau a gente tinha uma reta, certo? Na de segundo grau, a gente vai ter, vou desenhar aqui um gráfico. Aqui nosso y de novo, e aqui nosso x. Aqui a gente vai ter parábola. Então, tem algumas configurações também, né? A gente pode ter uma parábola assim, né? Com as pontinhas viradas para cima aqui, e um ponto aqui embaixo. Aqui, a gente sabe que o A, ele é positivo, tá? E se a gente tiver uma parábola que seja para baixo, ó, com as perninhas viradas para baixo, por exemplo, assim, esse nosso A aqui vai ser negativo. A gente já sabe, né? Dá para lembrar aqui. Eu gosto de lembrar que se está com o sorrisinho está para cima, a pessoa está feliz. Se o sorrisinho está para baixo, a pessoa está negativa. Então, a gente pode saber a concavidade da parábola por isso. E daí aqui tem alguns elementos diferentes da reta, certo? Lembra que a gente tem que o ponto máximo e mínimo, então, quando está virado para baixo, as perninhas, o ponto bem lá de cima, bem lá de cima, que é o ponto máximo, né? Que é o máximo. A gente também chama de vértice, né? E daí, quando ela tá as perninhas viradas para cima, né? Vai ser o ponto lá de baixo, que é o ponto mínimo, né? Agora, mínimo. Aí, mínimo, que é também o nosso vértice. Então, o ponto máximo ou mínimo de uma parábola é o vértice. Aí, se vai ser máximo ou se vai ser mínimo, vai depender para que lado que ela tá virada, certo? E daí, além disso, a gente tem também no eixo X, onde corta aqui, onde as perninhas cortam o eixo X, então, aqui, né, na azul aqui, na outra aqui, esses pontos aqui a gente chama de raiz, tá? Aí a gente tem que fazer um cálculo para descobrir as raízes da nossa parábola, quando necessário, e daí que a gente usa nosso famoso Bhaskara, nossa equação de Bhaskara lá. Não vou repassar com vocês, mas entraram tudo na outra aula lá. Só para passar rapidinho os pontos principais, beleza? Ponto máximo e ponto mínimo, vértices. Também tem uma equaçãozinha para descobrir o vértice diretamente. Ou faz fórmula de Bhaskara e descobre
os pontos principais, as raízes, e o vértice vai estar bem no meio dessas raízes. A última coisa que eu acabei não comentando, podia ter comentado primeiro, mas é a função também, a função constante. Então, a função constante é um número, na verdade. A gente vai ter um gráfico constante, que no caso vai ser só f de x, né? A função de x é igual a, sei lá, um número a, por exemplo. Um número é um número, não tem um x nenhum, não tem nenhuma variável que influencie como é que vai ser desenhado isso daí. X, y, sei lá, é um número. Se a f de x for igual a, sei lá, 2, a gente vai marcar lá no nosso gráfico 1, 2, né? E vai ser 2 pro resto da vida. Ela é constante, ela não muda. Então, digamos assim, não existe função de grau zero, né? A gente não chama assim, mas meio que seria isso. É uma função que é constante. Não tem um x variando. Se não tem x variando, ele não tem um grau, um nome de grau para ela. A gente reviu isso aqui também. Beleza? Tá. Isso aqui, resumo rápido da aula passada. Deixa eu ver aqui se vocês mandaram alguma coisa. Rapidão. Não. Não esqueça a chamada. E daí, então, agora a gente vai entrar alguma dúvida, galera, em relação a isso. Se tiver alguma dúvida também, depois pode chamar no privado lá. Algum exercício, pode chamar que eu tento responder vocês da melhor forma possível lá também. Beleza? Não tendo dúvida nisso, seguimos para a aula de hoje. De hoje. Que a gente vai sair as funções e a parte da matemática, que ela é muito letras, números. E eu sei que pode ficar meio confuso às vezes. É meio chatinho mesmo. A gente tem as coisas que acontecem no mundo real, né? E daí o pessoal da matemática vai lá e tenta botar num papel, em letras e números, as coisas que acontecem no mundo real para poder descrever os eventos, né? Para poder fazer matematicamente eles. Isso, a matemática analítica que a gente chama, né? Ela é meio confusa às vezes, eu sei. Mas aí hoje a gente vai falar de uma coisa mais palpável, assim, coisas que a gente que a gente consegue imaginar melhor, ter um contato mais direto e que também é extremamente importante para a matemática, que é a parte da geometria, tá? Então, esse aqui é o nosso cronograminha, depois eu ajeito e passo para vocês. Geometria plana espacial a gente vai ver hoje. Deixa eu ver aqui no chat, rapidão, deixa eu pular. Alguém tem alguma ideia do que é geometria? O que a gente estuda em geometria? Como é que a gente estuda a geometria? O que seria um exemplo de geometria? É meio confuso, nossa. Às vezes é meio confuso. Geometria, vamos lá, o que é? É o estudo da natureza em relação às suas formas geométricas e às propriedades das formas geométricas. Então, geo é o prefixo de terra, né? E metron é de medir. Então, é literalmente medir a terra, medir as coisas que existem. E para que serve geometria? Serve para, cara, muita coisa, muita coisa. Dentre as principais atribuições que a gente tem mais contato, delimitação de terreno, né, medida de terra, literalmente você vai lá e mede o teu terreno para fazer tua casa, para, sei lá, as fazendas antigamente, determinar o tamanho, mede isso também. Aí com essas medições a gente consegue fazer a otimização de plantações, a parte, né, mais desenvolvimento tecnológico em cima disso, a gente otimiza a plantação, porque sabe o quanto de semente tem que colocar naquele pedaço de terra, porque se bota semente demais não cresce, bota semente menos, cresce menos do que poderia crescer. A gente também consegue planejar e construir casa
né? Quem já viu as plantas dos arquitetos, dos engenheiros civis, que é basicamente o desenho da casa planificado, né? Em 2D, assim. Tem um monte de medidinha ali, aquelas medidinhas são tudo geometria. Porque com aquelas medidas a gente consegue ter a área, ter a proporção da casa, cálculo de volume de material, e daí para construir a casa, para subir, né? A gente tem a planificação, o 2D, na planta da casa, por exemplo, no desenho da casa. É pro pedreiro lá realmente subir aquela parede, o quanto vai de tijolo, o quanto vai de massa, né? Que é quem já comprou massa, cimento, areia, as coisas assim, a gente diz, quero 1 metro cúbico de areia. Esse 1 metro cúbico, ele vem da onde? É o tamanho, é a geometria, tipo, a área que tu vai usar, né? Vezes o volume, a altura de material que tu precisa. Porque tu não vai fazer teu terreno, tu vai desenhar tua casa assim só e vai dizer, pronto, tá desenhado, agora tem uma casa. Um riscado assim no chão. Não vai, tu precisa que ela suba, né? Que ela tenha uma altura. Então, isso aí também, esse volume a gente consegue calcular. E daí na geometria, a gente tem algumas divisões, né? Então, geometria plana. São as formas em 2D, são, né? Formas que não têm uma profundidade, assim. Tem os triângulos, tem os retângulos, os quadrados, e daí tem os círculos também, né? E a partir desses a gente pode fazer um monte de figura. Então, tudo que for 2D plano, geometria plana. Geometria espacial, ela já te dá uma dimensão a mais. Então, tu tem uma profundidade. Então, daí cilindros, cubos, esferas, qualquer coisa em 3D que vocês pegarem. Meu telefone aqui é vamos simplificar, tá, galera? Também não ser detalhista. Sei lá, um retângulo. Se eu olho assim, ele de frente, é um retângulo, beleza. Geometria plana. No que eu dou uma viradinha aqui, ele tem uma profundidade. É pequenininha, é uma profundidade pequenininha. Mas ele já passou de um retângulo para uma forma 3D. Então a gente consegue calcular, além da área dele, o volume dele. Tudo é 3D, a gente vive num mundo 3D. Então, a geometria espacial se encarrega de dar esse volume para as coisas. E daí, né, como a gente não poderia largar a mão da matemática também, assim, a mais complicada, porque a gente sempre tem que complicar um pouquinho, eu sei, tem a geometria analítica, que transforma tudo isso, que são as coisas reais do mundo físico, né, para números e letras, e vetores e ângulos. E aí eu peço um pouco de paciência e vamos lá, que a gente vai ver isso aí. Mas existe o físico, aí a geometria plana planifica, a geometria espacial transforma isso por uma forma de volume, e a geometria analítica realmente analisa, assim, em questão de coordenadas, pontos, vetores e ângulos, essas formas. Beleza? Então, vamos para as definições, assim, ó. Na geometria plana, tá? O que são as coisas que a gente vai começar a falar? O que é um plano? Um plano é uma superfície 2D, onde as formas são definidas. Então, quando a gente desenha o gráfico lá, né, o XY a gente chama de plano cartesiano. É o nome do XY, desse eixo de coordenadas que a gente usa, plano cartesiano. Por que plano? Porque é um 2D, onde a gente vai escrever as coisas em cima. A gente vai desenhar as coisas em cima. Nos dá uma referência. Então, o plano é uma chapa, assim, ó, um corte, que a gente só olha ele de frente, assim. Superfície 2D. Pontos. Pontos é só uma definição de uma posição no espaço. Mas é uma bolinha. A gente usa a representação de bolinha porque a bolinha é fácil de desenhar, né? Bota literalmente um ponto. Bota assim um ponto, e fica uma bolinha redonda, normalmente. Eu quero desenhar como um xizinho. Pode. Eu quero desenhar um triângulozinho. Pode. Não importa. Não. Aquela figura que tu colocou ali não quer dizer, entendeu? Ponto é um negócio meio que imaginário. Vamos lá. Porque é só uma coordenada. São referência, é uma referência que a gente tem. Ele pode existir, mas assim, não necessariamente. Ele é uma posição no espaço, é uma definição de uma posição no espaço.
E daí, a partir dos pontos, a gente pode desenhar outras coisas, porque os pontos são as nossas referências, certo? Então, a gente pode puxar linhazinhas. E a gente chama, muitas vezes, de segmentos de reta. Quando a gente tem um desenho fechado, né? Por exemplo, que a gente viu ali agora há pouco, que tinha a reta, certo? Na função lá, a função de primeiro grau era uma reta. Por que a gente chama aquilo de reta? Porque ela não tem fim. Ela vai para o menos infinito, ela vai para o mais infinito e não tem fim, certo? A menos que tu determine lá, mas no geral ela não tem fim. Segmento de reta é exatamente isso. Quando tu determina, tipo, ó, ela vai começar nesse ponto e vai terminar nesse ponto. Então a gente tem segmentos da reta. Beleza? Então daí com segmentos de reta a gente consegue desenhando nossa geometria, certo? Ah, e daí, deixa eu voltar aqui. O ponto, ele é definido, né, usualmente a gente coloca, como a gente usa o eixo x, y, a coordenada vai ser uma coordenada em x, uma coordenada y. E é sempre essa ordem, tá? A gente determina o valor de x primeiro e depois de y. Então, esse que é o ponto 1, que tá aqui em cima, ele vai ter um x, y. Nunca é y, x. É x, y. Isso é muito importante, tá? X, y. Sempre. Nessa ordem. E daí o segmento de reta, digamos que o nosso primeiro ponto aqui, o de cima era o 1, aí aqui embaixo a gente tinha o ponto 2, e aqui embaixo o ponto 3. O segmento de reta vai ser do primeiro ponto ao segundo ponto. Então, do ponto 1 ao ponto 2, segmento de reta 1, 2. Do ponto 2 para o ponto 3, segmento de reta 2, 3. Porque quando a gente tem vários, a gente precisa dizer, tipo, é esse que eu tô falando, sabe? Não fica uma confusão. Nem sempre tu consegue colocar cor, nem sempre tu consegue fazer uma flechinha para indicar. Então a gente coloca essas referências. Ponta é sempre coordenada x, y. Segmento de reta sempre do ponto tal a ponto tal que você está falando. Aí, beleza. Na geometria plana, a gente tem definições de alguns elementos que são bem importantes para a gente poder entender e conversar sobre geometria plana. Primeiro, são os vértices. Vértices são os pontos de intersecção entre duas retas. Então, quando duas retas se acham, os pontinhos aqui, né, as extremidades, a gente chama de vértice. Lembra que ali quando eu comentei e revisei com vocês agora há pouco, funções de segundo grau, o ponto mais em cima da parábola, que era o ponto máximo, né? Ou o ponto mais embaixo, que era o ponto mínimo, que era o ponto que ela fazia a curva, assim, a virada. Era o vértice também? Então, é o ponto, assim, onde a coisas se unem e vai dar um extremo, sabe? Esse é o vértice. Aí, em complemento, a aresta já é a reta, o segmento de reta entre vértices, certo? Que a gente também às vezes chama do lado, né? Então, o tamanho do lado ali, o tamanho o nome mais bonito, assim, que o matemático gosta mais é a aresta. Então, a aresta do triângulo mede 5, sei lá. É o comprimento do lado, entre dois vértices. Beleza? Ângulos. Ângulo é uma abertura entre duas arestas conectadas por um vértice. A definição assim fica meio prolixa, fica meio blá blá blá. Mas todo mundo sabe que é um ângulo, né? Tu tem uma medida de ângulo entre duas retas ou dois pontos, certo? Então, o ângulo ele pode ser mais aberto, mais fechado. Aí depende de onde para onde você está medindo, né? Quais paredes, quais lados você está medindo. Isso é importante saber o que tu está medindo, certo? Porque às vezes tu pode estar medindo o ângulo numa parede errada, aí tu tem uma medida errada. Então é importante ter certeza quais paredes e qual lado do ângulo tu pode querer medir, porque, por exemplo, aqui tem um ângulo A2, né, que é esse de fora aqui, mas pode ser que sem querer tu te perdeu e mediu o A2, mas na verdade tu queria estar medindo era o ângulo de dentro. Isso vai fazer diferença, esses ângulos,
depois a gente vai ver complementares, mas cuidado nisso aí. E ângulo basicamente é a abertura, só, entre dois lados, beleza? Aí, perímetro, a gente chama a soma de todos os comprimentos dos lados, então a gente vai ter a nossa figura lá, né? E se a gente somar todos os lados, é o nosso perímetro. E daí perímetro, né? Todos isso que eu tô falando, basicamente serve para todas as formas geométricas que a gente tem. Não, aqui eu botei um triângulo, porque triângulo é o mais simples, né? É mais fácil de exemplificar. Mas se eu quisesse botar uma estrela com 18 pontas, nananá, ia valer a mesma coisa, tá? Só ia ter muito mais vértice, ter muito mais aresta, ia ter muito mais ângulo, ia ter um perímetro muito mais complicado, vai para tudo. Aí, a única coisa é que em círculos, né, galera, não vai ter vértice, certo? Porque não tem um ponto é um círculo, não tem um ponto, beleza? Daí a gente não chama, não tem aresta também, né? Porque não tem ponto, então, enfim. Porque o ângulo é 360, é fechado. Mas, enfim, aí tem o perímetro também, que é a soma do comprimento dos lados, né? E a área, que é a quantidade de espaço que tem dentro daquela forma. Se a gente isolar ela ali, o que tem ali dentro a gente chama de área. Beleza? Alguma pergunta, algum complemento, alguma coisa? Deixa eu ver aqui. Sei. Qualquer coisa, pode abrir o microfone que fica mais fácil para eu ouvir vocês, senão eu tenho que ficar trocando aqui de tela. Mas vamos seguir. Aí, um estudo bem importante dentro desses elementos que eu comentei é exatamente o ângulo, tá? Os ângulos. Então, a gente tem alguns que são alguns nomes para os ângulos. Um que vocês vão ouvir falar bastante e que se trabalha bastante é o ângulo reto, que é um ângulo que está exatamente a 90 graus. Pega duas linhas, né? Duas arestas, sei lá, dois segmentos de reta, e coloca eles um Lzinho bem bonito, assim, ó. Um para bem perpendicular ao outro, né? Lembra que paralelo são coisas que estão alinhadas, assim, na mesma direção, mesma orientação, assim. Nunca lembro se direção ou orientação, mas elas estão alinhadinhas, assim, seguindo uma com a outra. Perpendicular, elas estão se cruzando. Então, o ângulo reto é um que está se cruzando bem a 90 graus, beleza? Isso é importante. E daí essa representação, que é quando é representação de ângulo reto, a gente coloca aquele quadradinho ali. Por que a gente coloca aquele quadradinho? E é importante vocês fazerem essa definição quando for ângulo reto. Por quê? Deixa eu trocar aqui. Quando a gente está desenhando no computador, ou quando é uma coisa gradeada, assim, quadriculado, né, tem linhas e tal, quando a gente tem uma régua, a gente consegue fazer, quando a gente tem um transferidor, né, que é um medidor de ângulo, a gente consegue fazer com mais precisão, assim, e daí às vezes fica fácil de identificar que é um ângulo reto, beleza? Mas, quando a gente está fazendo meio rápido e tal, e fazendo estudo mesmo, assim, a gente vai fazer um triângulo. Ó, eu queria que isso aqui fosse um triângulo reto, mas meu querer não é poder, né? Então, e daí, vamos focar aqui, né, no ângulo que eu tentei deixar reto. Claramente, isso aqui não tem 90 graus, certo? Daí eu vou lá e digo, tipo, ó, 90 graus. Aí a próxima pessoa que for ver o que eu tentei desenhar, for tentar estudar comigo, vai saber que aqui é um ângulo 90 graus. Porque se eu não tivesse botado isso daqui, 90 graus ele determina uma condição especial de triângulo, tá? Depois a gente vai ver. Mas se eu não tivesse botado isso daqui, eu teria que fazer uma matemática e ter muito louca para tentar estimar isso aqui, sabe? Geometria e tal, o lado oposto, daí entraria enfim, uma geometria muito mais complexa. Se eu digo que é 90 e indico com essa formazinha aqui, eu posso ter certeza que é 90. Então, essa aqui é a única, que é só chamar atenção, porque todos os outros ângulos a gente representa, né, com um redondinho assim, ó, tá?
redondinho significa que a gente está falando do ângulo. Então, sei lá, é um ângulo, sei lá, um ângulo A aqui, vou botar qualquer coisa. É ângulo A, a gente faz esse redondinho, beleza? É como se fosse medida para o lado, né? Normalmente tem gente que puxa para baixo aqui, daí bota uma flechinha, puxa um negocinho, bota uma flechinha, ou simplesmente escreve o número, porque eu desenho um triângulo de novo, porque é o mais fácil, tá, galera? Dá para fazer qualquer figura geométrica. Ah, o lado aqui é 5, o lado aqui é 8, o lado aqui é 3. Totalmente fora de escala, totalmente. Mas enfim. Ah, eu sei que isso aqui, esse número tá dizendo que é o lado, certo? Mas, se eu tivesse uns números escritos aqui dentro, por exemplo, 5, 3 e 8, já me deixa na dúvida do que é. Aqui eu sei que eu tô falando do lado, mas eu posso colocar, ó, tô dizendo que eu tô medindo o ângulo e vou botar 30. Ah, isso aqui representa uma medida de ângulo, tá? Esse redondinho aqui. E se for ângulo reto, se for 90 graus aqui, um quadradinho. Voltando. Ângulo reto, 90 graus. Aí, ângulo agudo é quando tu tem um ângulo menor que 90. Então, tu tem uma coisa mais aguda, né? Mais fininha, assim. Mais pontiaguda, tá? O inverso de seria o ângulo obtuso. Acho que alguém pediu para entrar aqui. O inverso do agudo, o ângulo obtuso, ou seja, maior do que 90. Então ele está mais abertão, assim. E quando a gente tem um reto, a gente diz que a gente tem um ângulo raso. Ele está reto, que é 180, certo? Dá para passar de 180? Dá para passar de 180. Daí é só nesses cuidados que eu começo a falar para vocês, para ver se realmente vocês estão querendo medir, realmente é maior que 180. É esse lado que vocês querem medir. Pode ser que sim. Normalmente a gente trabalha com ângulos até 180, porque a gente normalmente quer o interno das formas geométricas, né? E daí, via de regra, formas mais simples são um pouco menores do que 180. Mas a gente começar a trabalhar com formas mais complexas, ou octógonos, são abertos, assim, que são quase círculos, né? Mais quadradinhos, assim. Pode ser ângulos maiores também. Mas esses são os importantes saber, tá? Reto, agudo e obtuso. E ângulos, eles se complementam, né? Porque no final, um círculo, ele tem uma medida de 360 graus, certo? E vem, só explicar o porquê desse número não aleatório, 90, 180, 360. Vamos lá. Aqui. Ó, eu consigo botar forma geométrica? Será? Que loucura, olha só. Aí sim. Um ângulo, círculo fechado, certo? Ele tem 360 graus. A gente definiu isso, tá? Questões matemáticas e tal. Vem do plano, outro plano não cartesiano, vem do plano polar, mas a gente não vai chegar nisso. Enfim. Aí, 360 graus. Quando a gente divide 360 aqui, a gente pega só metade aqui, 180. Beleza? Porque é metade de 360. E quando a gente pega 1/4,
aqui. R$90. Tá ruim esse 90. Enfim, 90, tá? Aí dentro do 90, existem ângulos que a gente... E eles são complementares, certo? Tu vai ter 4 ângulos de 90, né? 4 partes aqui dentro do 360. Vai ter 2 de 180. Então, isso a gente pode ir jogando. O ângulo ele pode ir girando e se movendo. A gente tem que ver o que faz mais sentido pra gente, vai facilitar o nosso cálculo. Então, dentro do ângulo de 90, vou fazer o ângulo de 90, né? Mas, opa, que foi força do hábito ter colocado a flechinha. Aqui tem 0 graus, por exemplo, a gente começa a partir daqui e a gente vai indo para cima e somando. E aqui a gente tem um 90, certo? A gente vai ir rodando, digamos assim. A gente vai andando aqui até fechar o 90. A gente tem alguns ângulos, por exemplo. O de 30, ele é importante, ele é um ângulo notável. Depois a gente tem um bem na metade aqui, ó, uma reta que era para ser bem na metade aqui. 45, que é um ângulo notável também. E vai ter um de 60 por aqui, assim, que são ângulos notáveis. Com esses daqui, por causa das transformações geométricas e da trigonometria que existe nesses ângulos notáveis, a gente consegue fazer todo o círculo. E os complementos deles também são reais. Então, vai ter o 180 pro lado de cá, certo? Se a gente continuar descendo aqui, vai ter 180. A gente vai ter 120, 120 graus, que é um ângulo notável. A gente vai ter do lado de para baixo 270, que é um ângulo notável. Mas todos esses, o importante é você saberem do 0 ao 90, porque esses são os principais. Outros são complementos desses. Então, são em quadrantes opostos, são em lados opostos, ou para o lado aqui da esquerda, ou para baixo, mas que são meio que a replicação desses daqui, certo? Então, com ângulo em geometria, a gente pode fazer muitas manipulações e ficar tentando ver o que faz mais sentido para a gente na hora de calcular. Ângulos complementares, a soma deles resulta em 90 graus, e a gente usa bastante isso, tá? Então, preciso saber de tal ângulo, quanto será que é tal ângulo? Se eu sei que é um ângulo reto, se eu sei que esses dois vértices aqui, essas duas semi-retas, dão um ângulo reto, eu tenho certeza disso. A minha geometria, eu tenho isso certo. E eu tenho uma parte desse ângulo, a outra parte vai ser o que falta para somar 90, por exemplo. É algo bem interessante. E suplementares é uma outra classificação, que a soma vai resultar em 180. Então, se eu sei que a minha geometria ali, ela é uma parede reta, e eu tenho uma parte do ângulo, tem uma viga inclinada, sei lá, eu quero saber o outro lado do ângulo, eu sei que dá 180 total, eu posso também fazer esse cálculo. Beleza? Algumas das principais formas da geometria plana são essas aqui. Tá? A partir dessas, a gente faz muita coisa. Então, a gente tem o retângulo, que dá um spoiler para vocês, o quadrado, ele é uma simplificação do retângulo, então é um retângulo de lados iguais, tá? Então, não botei quadrado aqui, porque retângulo ele abrange mais coisa. O triângulo e o círculo. E nessas formas, as principais medidas são essas vermelhas que estão aí. Né? O retângulo é a medida dos lados dele, tanto a base quanto a altura. No triângulo, também a gente tem medida de base e de altura. E no círculo, a gente tem o diâmetro. Às vezes a gente fala do raio, mas o raio é o diâmetro pela metade. Né? Não é de um lado ao outro, é do centro do círculo até a linha dele. Falando de cada uma dessas formas em específico. Né? O retângulo, tá?
ele tem algumas características que é bom a gente saber. Muitas delas a gente já sabe, porque a gente trabalha com isso e fala às vezes, e nem percebe às vezes. Mas um retângulo é uma base, que a gente chama de B, né, ali, e uma altura que a gente chama de H. Por que a gente chama a altura de H, tá? Fala do nome das letras primeiro. Então, L a gente costuma usar dentro da matemática para lado, né? Por exemplo, quadrado, que nem eu falei, é um retângulo de todos os lados iguais. Então, não tem por que diferenciar entre base e altura. Isso é tudo igual. Então, a gente diz, é lado. O B a gente usa para base. Normalmente é o lado que está na nossa horizontal, a parte de baixo da horizontal. A gente chama de base. E H a gente usa para altura, porque normalmente a letra A gente usa para área. Então, para não ficar a área, a altura, a gente usa a letra H para altura, porque em inglês é height. Então, a gente rouba essa nomenclatura ali do inglês para burlar um pouco o sistema e não se confundir tanto. Beleza? A, em geometria, a gente usa para área, área, que é uma medida, digamos assim, mais usual, às vezes mais relevante, área. E a altura a gente usa H. Beleza? A área de um retângulo, o cálculo do volume que ele tem, volume não, desculpa, da área que tem dentro das linhas ali é a base vezes a altura, bem simples, e quadrado é uma simplificação de um retângulo, a área vai ser lado vezes lado, beleza? E outra coisa bem importante é que no retângulo, no quadrado, eles são só ângulos retos, então todos os cantos, né, em ângulos retos, são todos 90 graus, e a soma dos ângulos internos de um retângulo, de um quadrado, é 360 graus. É 90 aqui. Como se tivesse 90 aqui, 90 aqui, 90 aqui, 90 aqui. 360. Beleza? Bem importante isso aí. Retângulo é bem simples. Bem de boas. Base vezes altura. Acabou. Aí, chegamos no triângulo. Que é bem parecido, tá? O triângulo, ele é uma forma bem interessante, porque de todas as formas da geometria plana, ele é um dos mais simples, digamos assim. Tirando o círculo, que não tem vértices, né? É a forma que tu consegue fazer com menor quantidade de linhas. Então, é a forma mais simples de tu desenhar, né? Mais reduta, assim. Também no triângulo a gente tem ou medidas de lados, ou base e altura, né? A nomenclatura continua a mesma. E a área do triângulo, de forma geral, ela é base vezes altura dividido por 2. Também. E a soma dos ângulos internos do triângulo não é mais 360, é 180. E isso é uma informação muito importante. A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Por que eu falo que isso é muito importante? Porque tem muito exercício, muita questão que tu precisa usar essa informação. Porque tu tem dois ângulos, ou tu tem alguma informação de lado, de triângulo, e tu precisa saber que um triângulo tem 180 graus nos ângulos internos, beleza? Aí como vai ser distribuído, aí tem que ver. Mas beleza, é uma forma. Esse é o nosso triângulo. E daí, triângulo, ele tem algumas especificidades, vamos dizer assim. O triângulo equilátero, por exemplo, que tem todos os lados iguais. Então, a gente não precisa dizer base e altura. A gente pode dizer triângulo equilátero de lado 7, sei lá. São 3 lados 7, né? A área dele pode ser calculada pelo valor do lado ao quadrado, elevado ao quadrado, vezes a raiz de 3 sobre 4.
Complica um pouco, eu sei. Não tem muito o que dizer para vocês. Mas é isso aí. Porque como é uma simplificação, a gente consegue fazer uma aritmética que, em vez de usar... É que às vezes a gente não tem o valor da base, da altura, dos lados, enfim. A gente tem o valor da área e a gente consegue chegar no valor do lado, tá? Então, triângulo equilátero, área, lado ao quadrado, vezes raiz de 3 sobre 4. Círculo. Círculo é a última das geometrias que eu vou mostrar para vocês. E daí, como eu comentei, uma medida importante do círculo é o diâmetro do círculo. E o raio é simplesmente o diâmetro dividido por 2, né? Ou o ponto bem do centro do círculo até a extremidade. A área do círculo, ela tem a adição ali de um elemento novo, que é o tal do π. Π é uma constante. Π, eu sei que é uma letra no alfabeto grego. Π é uma letra. Mas na verdade, no fundo do coração, π é um número, tá, galera? É um número bem grande, gigantesco, assim. Gigantesco tem muitas casas decimais. É 3,14. Não é tão grande assim, não é um número tão... Assim, 7.000, não é. É o número 3,14. Mas, como ele é um número que tem muitas casas decimais, a gente usa π e é padronizado. Todo mundo sabe que o valor de π é 3,14, mais um monte de coisa. Para a gente vai usar 3,14 porque tá suficiente, não precisa detalhamento maior do que isso. Mas não se assustem, porque π é só um número. Só que em vez de ficar escrevendo 3,14 toda vez, que a gente usa ele várias vezes, a gente escreve π, beleza? Então, o círculo, como ele não é uma coisa reta, porque no plano XY, no plano cartesiano, a gente consegue desenhar coisas retas. Assim, é fácil desenhar coisas retas. A parábola já começa, né, complicar um pouco, tem que fazer um Bhaskara lá, tem que não sei o quê. O plano XY, ele é muito bom para coisas retas. Quando começa a vir curva, já não é tão legal. A gente começa a usar um outro plano que se chama plano polar. A gente não vai ver, não se preocupem. Só para vocês saberem, existe o plano polar, que é muito bom para trabalhar com coisas redondas e curvas, mas é péssimo para trabalhar com coisa reta. Então a gente fica nessa, assim, coisa reta num plano, coisa redonda no outro plano. E a gente tem que meio que fazer eles conversar. E a forma de fazer eles conversar é através dessas constantes, essas algumas modificações, né, nas fórmulas e a utilização dessas constantes. Então, o π é uma constante que nos ajuda a simplificar o cálculo e usar ele no plano cartesiano. A área de um círculo é π vezes raio ao quadrado. É só isso. Ou, se a gente quiser usar o valor do diâmetro, né? Lembrando que o diâmetro é o dobro do raio, a gente tem que colocar... Né, aqui, ó. Deixa eu puxar aqui de novo. Não foi? Peraí. Aí. A área de um círculo é π vezes o raio ao quadrado. Só que a gente sabe que o nosso raio, ele é d, que é o diâmetro, né, sobre 2, certo? E aqui tem que ter muito cuidado, porque esse ao quadrado, ele não vai estar só no d ao quadrado, não. E o que acontece se a gente quiser fazer o cálculo? A gente tem que colocar aqui, ó, área do círculo igual a π vezes, aí aqui assim, ó, o diâmetro sobre 2, e tudo isso daqui ao quadrado, tá? Se tá tudo isso daqui ao quadrado, quer dizer que esse ao quadrado aqui, ele vai deixar a parte de cima ao quadrado, e vai deixar a parte de baixo da fração também ao quadrado. Então, a área
de um círculo vai ser π vezes o diâmetro ao quadrado sobre, taranã, 2 ao quadrado é 4, tá? É 4. Se liga nisso aqui. Sobre 4. É por isso que a gente fala aqui. Ou se calcula a área do círculo π sobre, desculpa, π vezes r ao quadrado, ou πd ao quadrado sobre 4. Beleza? Cuidado só nisso. Porque às vezes a gente se perde, esquece do 1, 2 ali e errou a conta. E a circunferência, no caso, né, que é o perímetro do círculo, ele vai ter um cálculozinho também um pouquinho diferente. Vai ser 2πr. 2 vezes π vezes r. Porque como é que eu vou somar o tamanho dos lados se eu não tenho o vértice, tipo, uma medida reta para somar? Entende? Como é que eu vou fazer esse perímetro? Aí, de novo, é uma conversão. Então, a gente faz 2πr. Beleza? Área, πr ao quadrado, perímetro, 2πr. Aí, tem outras formas que também são interessantes, que a gente usa bastante, que é, por exemplo, o trapézio, paralelogramo, o losango, que também tem suas medidas de referência. O trapézio, por exemplo, ele tem duas bases, né? Tem a base grande, o Bzão, e a base, digamos assim, Bzinha que está lá em cima, né? E a gente faz essa distinção porque são tamanhos diferentes e a altura é a altura entre essas bases. Então, a área vai ser a base grande mais a base pequena vezes a altura sobre 2. O paralelogramo, que é tipo um retângulo assim, ele deitadinho, ele deu uma deitadinha, porque exatamente ele vem do retângulo, se a gente endireita ele, ele vira um retângulo, a área base vezes a altura, mas só para mostrar para vocês que essa forma existe, e ela também, a forma de calcular a área dela é essa. E o losango é meio que um quadrado virado, deu uma esticadinha assim. A gente chama de D1 e D2. Então, é a diagonal 1 e a diagonal 2. E a forma de calcular a área dele é diagonal 1 vezes a diagonal 2 dividido por 2. Beleza? E daí a gente tem qualquer outra forma, na verdade. Porque no momento que tu faz um desenho, e esse desenho ele tá conectado, tipo, ele não tem um buraco, né? Não tem nenhuma área aberta, enfim, tu conectou todos os pontos desse desenho, teoricamente tu consegue calcular o perímetro, consegue calcular a área, consegue, enfim, é uma forma geométrica. Se teu desenho está fechado, ele pode ser uma forma geométrica. Só que daí, assim, é muita coisa para ficar tentando, qual seria a área, tal forma, tal forma. A geometria plana é bom a gente saber os conceitos básicos. A base. Por quê? Porque, na sua imensa maioria, a gente consegue simplificar formas mais complexas para formas fáceis que a gente conhece. Por exemplo, a gente consegue partir essas formas aqui. Esse aqui, na verdade, é o primeiro aqui, o da esquerda, né? 1, 2, 3, 4, 5. É um penta, né? Daria para calcular ele de alguma outra forma, mas a gente pode partir ele em triângulos e quadrados, ou triângulos e retângulos. Eu não lembro como é que é a área sei lá, do losango. Tá, tudo bem. Vamos ver se a gente consegue partir ele em 2 triângulos. Triângulo a gente lembra mais ou menos como é que faz. É uma forma muito complexa que tem um castelo, por exemplo. Eu não sei fazer.
mas a torre do castelo é um retângulo, a ponta do castelo é um triângulo, a porta é um arco, né? Pode ser um retângulo com um semicírculo. A gente consegue simplificar. Então, é importante a gente saber as formas principais: o retângulo, o triângulo e o círculo. Beleza? Com isso aí, pode ser que vocês não consigam fazer todas as formas geométricas, todas as complexidades, mas boa parte, uma boa noção, uma simplificação vocês conseguem. Beleza? Algumas classificações em relação aos lados. A gente tem a classificação em relação aos ângulos, né? O reto, o agudo, o obtuso, o raso, ângulos complementares, ângulos suplementares. A gente tem classificação também em relação aos lados da nossa figura, tá? Então, por exemplo, quando todos os lados são diferentes, vou falar de triângulo aqui, né? Quando todos os lados do triângulo são diferentes, a gente chama de triângulo escaleno. Escaleno, todos diferentes, tá? Quando a gente tem um triângulo que tem dois lados iguais e um lado diferente, que é a figura do meio, por exemplo, a gente tem um triângulo isósceles. Dois lados iguais e um diferente. E quando a gente tem um triângulo que todos os lados são iguaizinhos, a gente tem um triângulo equilátero, tá? Igual, né? Látero, lado, equilátero, todos os lados iguais. A gente trabalha com esses três, mas principalmente o equilátero é uma boa de lembrar, porque ele uma figura assim, mais perfeita, entre aspas, né? Vamos dizer assim. Consegue fazer algumas simplificações não, mas algumas aritméticas na formulação, para deixar, como eu comentei lá atrás, né? Uma fórmula só usando só um valor de lado. Como o retângulo, o quadrado é uma simplificação do retângulo, né? E fazer algumas simplificações. O triângulo equilátero ele também tem as suas simplificações. E em relação aos ângulos, né? Continuando o que eu tinha mencionado agora, quando um triângulo ele tem todos os ângulos deles internamente, né? Ali, todos menores do que 90, são todos ângulos agudos. A gente pode chamar de um acutângulo, triângulo acutângulo. É mais difícil de ver essa classificação, mas só ela existe, tá? Então, acutângulo são ângulos agudos, todos eles. Tem um obtusângulo, desculpa, que significa que tem algum ângulo dentro do triângulo que é maior do que 90, aí obrigatoriamente, porque tem um que é maior que 90, os outros vão ser agudos, não tem como se é um triângulo, lembra, né, que dentro as somas internas, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Então, se tu tem um que é maior do que 90, obrigatoriamente os outros dois vão ter que ser menor do que 90 para fechar aquela soma de 180. Aí tu fica com um negócio, um triângulo meio espalhadão assim. E o triângulo retângulo, que a gente usa bastante em várias áreas da matemática também, que é quando tem um ângulo de exatamente 90 graus. Aí os outros dois podem variar um pouquinho, assim, mas são classificações. Essa talvez eu diria que, se você tiver que lembrar alguma, lembra que o triângulo retângulo tem um ângulo de 90 graus. Beleza? No geral, assim, para vocês levarem para a vida. E algumas outras formas geométricas também tem algumas classificações. Elas seguem um padrão, né, dos nomes lá, né? O trapézio retângulo, a gente sabe que o triângulo retângulo tem um ângulo de 90, o trapézio retângulo é meio que vai ter dois, né? O que eu quero lembrar para vocês assim é o nome, né? É retângulo, tem um ângulo reto. Então, se é um trapézio, eu vou desenhar um trapézio e vou botar dois ângulos retos nele, virou um trapézio retângulo. Isósceles. Isósceles, é dois lados iguais, isósceles. Tá. Então, vai ser um trapézio que tem dois lados iguais.
Escaleno. Triângulo escaleno não tem nenhum lado igual. Escaleno, nenhum lado igual. Um trapézio escaleno não tem nenhum lado igual. Essas nomenclaturas, elas podem servir para outras geometrias, né? É importante ter na mente mais ou menos o que cada uma significa. Nos ajuda, às vezes, a entender o que está acontecendo, entender o problema e tal. E é isso, galera. Agora, eu trouxe aqui, acho que 1 ou 2 exercícios para a gente fazer. Eu vou só dar uma olhada no chat. Vocês têm alguma dúvida, algum comentário até agora? Senão a gente faz o exercício aqui para a gente usar um pouco do conhecimento que a gente viu até agora. Comentários. Reclamações. Reclamações e depois. Beleza. Vamos lá, então. Esse exercício aqui é do Enem 2018, tá? Então, vamos lá. Sobre o sistema cartesiano, considera-se a malha formada por circunferências de raios com medidas dadas por números naturais e por 12 semi-retas, com extremidades na origem, separadas por ângulos π sobre 6 radianos. Vamos lá. Antes de eu começar, vamos só comentar mais uma coisa. Aqui. Unidade de medida, tá? Unidade de medida. Vamos lá. Plano XY. A gente tem as nossas formas aqui. Plano XY. Espera-se sempre que tenha unidade de medida agregada ao exercício, tá? Porque senão, tipo, eu vou calcular o tamanho de um trapézio. Tá, deu 12. Calculei o perímetro dele, né? Sei lá. Vou desenhar aqui. Um trapézio. Beleza. Qual é o perímetro do trapézio? Aí eu vou lá, agora que eu sei mais ou menos as formas geométricas, eu pego lá a base, né? Pego a base grande, pego a base pequena, pego a altura e faço e não sei o que, calculo o perímetro. Deu 12. Beleza, o meu perímetro é 12. 12 o quê? 12 quilômetros? 12 milhas? 12 gatos num balaio? 12 milímetros? 12 o quê? Eu sempre tenho que ter uma unidade de medida agregada ao valor que eu estou falando. Senão pode ser qualquer coisa, pode ser 12 maçãs. Maçãs todo mundo usa, né? Mas 12 xicrinhas de café. Entende? Eu tenho que botar uma unidade de medida relevante. Porque se eu digo que é 12 metros, beleza. 12 metros, uma casa grande, perímetro, 12 metros, vamos considerar que cada pessoa, uma criança tem 1,20 m, é 10 crianças deitadas no chão. 12. Beleza. Se eu digo que é 12 centímetros, não, vou botar milímetro. 12 milímetros. Quanto é que é 12 milímetros? Vocês pegam uma régua, pegam 1 centímetro. Né? Olha o dedo de vocês, assim. O dedo de vocês deve ter, sei lá, vamos dizer que a gente tem 5 centímetros de dedo. Deve ter mais, deve ter menos. Cada de um de vocês tem vários dedos, então fica difícil. Uma padronização. 1 centímetro, divide o dedo de vocês em 5. Pega uma parte dessa só. Agora divide esse 1 em 10. Pega 12 desses. Isso é 12 milímetros. Entende que faz muita diferença 12 milímetros para 12 metros, para 12 quilômetros, para 12 xicrinhas de café? Vocês têm que ter uma unidade de medida para o problema, para o número de vocês. Senão é só um número aleatório que não significa nada.
No plano XY, né, no plano cartesiano, no que a gente mais vai usar, a gente usa normalmente isso, assim. Aí depende do problema que a gente tá solucionando, né? Mas para geometria, as medidas usuais são metros, metros, metros. E aqui vamos lá. Metros, a unidade é M, tá? Só o M. Minúsculo. M minúsculo. E é importante, M minúsculo, M maiúsculo, às vezes significam coisas diferentes. Metros, unidade de medida é M minúsculo, tá? Além de metros, a gente usa muito centímetros. Centímetros, a gente pega o metro, divide em 100. Centímetros, tá? A unidade dos centímetros é cm. Minúsculo. Centímetros. Centímetros. Deixa eu ver outra. Aí tem os milímetros também, que é 1 metro dividido em 1000 milímetros, que é, vou botar aqui, milímetro. Foi? Foi. Unidade milímetro, milímetro, tudo junto, os dois juntinhos, minúsculo, tá? Ah, também, e daí tem também o quilômetro, né? Quilômetro, que é km, K minúsculo, M minúsculo, tá? Todos esses, o C, o M, o K, são prefixos de grandeza, tá? Então, centímetros e milímetros dividem o metro, são partes menores do que o metro. Quilômetros são vários metros juntos, né? São 1000, né, metros. Então, ele também é escrito de forma pequena aqui, é um prefixo, um K pequeno, tá? Minúsculo, junto com o M. Mesma coisa, isso que eu tô falando para centímetro, milímetro, quilômetro, mesma coisa vale para grama, tá? Por exemplo, unidade de medida, peso, massa, grama. Grama é G minúsculo, miligrama é mg minúsculo, quilograma é kg minúsculo. Até daí, às vezes a gente vê, a minha experiência mais marcante com quilograma foi um pacote de salgadinho, Fandangos, eu acho que era na época. Comprei o Fandangos, fui ver, era, sei lá, quantas gramas de salgadinho lá dentro, e tava escrito assim, ó, kg, 20 gramas, 20 quilogramas de Fandangos. Esse K que tá errado. Fandangos escreveu errado. Não é com maiúsculo. Quilogramas, K é um prefixo de quantidade, significa 1000 gramas, tá? É minúsculo. A galera da física fica louca com isso também. Eu fico um pouquinho, unidade de medida. É importante, e é importante a gente escrever ela da forma certa, tá? Mas enfim, voltando. A gente está falando de geometria, então os principais são metros, centímetros, milímetros, quilômetros. Deixa eu ver. Tem a unidade, isso unidade do sistema internacional, né? Que é metros. Tem a unidade do sistema imperial, que é o sistema que só serve para confundir nossas cabeças, mas que são pés, né? Pés, que eles também chamam de feet, que é em inglês, polegadas, que é inches. Deixa eu ver, milhas, tem jardas também. Aí eles têm um monte de jardas, que é yard, se não me engano. Tem pés, polegadas, jardas, milhas.
milhas. A pessoa fala milhas de viagem de avião, vem daqui. Milhas é uma unidade de medida. Ah, tem tantas milhas para viajar de avião. Quer dizer, sei lá, não sei como é que funciona porque eu não uso milhas. Mas vem daqui, tá? É uma unidade de medida que tu tem para viajar, o que tu já viajou, o que tu tem disponível para viajar. O quê? Tanto espaço, tantas milhas, que a gente pode converter para tantos quilômetros, porque uma cidade fica a tantas milhas de distância da outra. Então tem que fazer uma viagem de tantas milhas. Milhas, eu nem lembro como é que é. Miles. Aqui, milhas. Enfim, também são unidades de medidas, tá? Em referência a comprimento. Se eu não sei a unidade, não me disse. Eu sei que eu tenho que calcular, eu não sei que unidade é. Aí a gente tem um truque que a gente coloca, 12, vamos pegar o exemplo do 12 lá, né? Ah, mas eu calculei, só tinha os números, eu não sabia quanto era de centímetros, metros, não sei o que, é 12. Ai, meu Deus, como é que eu faço? Eu sempre colocava o M. É o M que eu botava? Acho que era. O que significa? Unidade de medida. Ah, eu não sei a minha unidade de medida ainda, mas isso daqui é temporário. Isso aqui é só para dizer, tipo, ó, eu vou voltar, eu vou checar quanto é que é, 12 o quê, e depois eu vou dar o jeito de informar. Mas é só para não deixar um número voando no espaço. Ou pode botar só U, né? O M, unidade de medida, U, tá? Mas é sempre muito importante colocar unidade de medidas. Comprimentos. É isso aí. Agora, ângulos. Ângulos. A gente tem. Aqui, vou botar um ângulozinho aqui. Um ângulo aqui, tá? A gente mede normalmente em graus. Vou botar a representação do ângulo 1 alfa aqui. A gente pode medir o ângulo em graus. Então, graus. Para colocar, é só o grauzinho mesmo, tá? Por exemplo, existe graus Celsius para temperatura, graus Fahrenheit, temperatura, graus. A Kelvin não tem graus. É temperatura. Não é. Você não precisa botar Celsius, não precisa botar Fahrenheit, Kelvin nem tem. É só o grauzinho mesmo, tá? É só a bolinha lá de cima. Ou a gente, isso aqui, né, no plano cartesiano, XY lá, digamos assim. E também tem a outra representação de ângulos, que é em radiano. Que é um radiano. E a medida a gente escreve rad. Tá? No futuro, se vocês forem trabalhar com calculadoras científicas, o graus é deg, tá? E o radiano é rad. Rad é uma unidade de medida de ângulo que vem das coordenadas polares. Lembra que eu falei que coordenada polar trabalha bem com coisas circulares e curvas? Então, lá a gente não usa deg, não usa graus. A gente usa rad. E para algumas coisas, às vezes, a gente traz esse tipo de notação, esse tipo de cálculo, para não ter que fazer várias conversões que complicam um pouco. Mas, lembrando, graus, ângulos, né, é graus, deg, ou radiano, rad. Beleza? Então, muito importante, comprimentos, eles precisam ter uma referência, metros, centímetros, milímetros, pés, polegadas. E é importante que se vocês estão trabalhando num sistema, vocês permaneçam nesse sistema, porque tudo tem que conversar. Não adianta tentar calcular uma parte do negócio em metros, outra parte do negócio em jardas, outra parte do negócio em quilômetro, e depois somar tudo, porque tem que somar metro com metro, tem que somar centímetro com centímetro, milha com milha, radiano com radiano, graus com graus, tá? Tem que somar tudo se tá tudo padrão. Beleza? Mas vamos pro exercício. Então, foi dividido em 12 semi-retas,
com extremidades na origem, separado pelo ângulo de π sobre 6 rad. Lembra, π é um número, dividido por 6 é um número, rad, graus, conforme a figura. Suponha que os objetos se desloquem apenas pelas semi-retas, ou seja, pelos pontilhados, e pelas circunferências da malha, não podendo passar pela origem. Então, não dá para encostar aqui no 0, 0. Considere o valor de π com a aproximação de pelo menos uma casa decimal para realizar o percurso mais curto possível ao longo da malha, do ponto B até o ponto A. Um objeto deve cruzar a distância igual a. Então, primeiro a gente tem que ler, o lance do Enem e de qualquer prova é que a gente tem que ler, respirar, não se apavorar e pensar com calma, para ver o que a gente pode fazer para nos facilitar. Primeiro, ele, né, o meu olho, assim, ele fala assim, considere o valor de π com aproximação de pelo menos uma casa decimal. Aí tu vai olhar a resposta. Nenhuma delas está com casa decimal, tá vendo? Estão todas na forma, uma forma antes de tu aplicar o valor de π. Então, por que eu vou ter que me preocupar nessa questão em saber o valor de π? Se eu vou deixar ele lá. Beleza, é uma coisa menos para eu me preocupar. Eu sei que eu não vou ter que fazer uma conta de multiplicar com casa decimal, me poupa trabalho. Beleza. Não pode passar pela origem. Então, na verdade, eu tenho que chegar do ponto B até o ponto A, só andando em cima desses pontilhados, e ele quer saber qual é o caminho mais curto. Beleza, dá para fazer. Então, a gente pode tentar criar caminhos, desenhar caminhos, né? Pode desenhar vários caminhos aqui, e o grande lance é que ele quer saber esse comprimento desses caminhos, e ver qual é que daria o caminho menor. Então, deixa eu ver aqui só como é que eu fiz aqui. Isso aí. É que aqui tá o slide já com o exercício resolvido. Mas o que a gente pode fazer? A gente sabe, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo tirar um print. Não. Tá, tudo bem. A gente pode tentar caminhar, por exemplo, em linha, ou do B aqui, né? A gente sai da ele direto e vem um pontilhado. Vem um pontilhado, seguindo o círculo aqui, até onde está a linha do A, e daí faz a reta aqui do A. E daí a gente tem que calcular esse perímetro aqui dessa parte, desse círculo aqui, e depois mais o tanto que ele caminhou até o A aqui, esse caminho aqui. A gente pode tentar fazer o contrário, vindo do A até onde ele atingiria a reta do B aqui e vir para baixo, para o B aqui. Ou a gente pode vir do B, andar até o mais próximo possível, sem tocar o 0, 0, né? Fazer essa linha reta aqui, fazer um mini círculo aqui, mini semicírculo aqui, para passar para o lado do A. E daí, em linha reta até o A, a gente tem alguns caminhos que a gente pode fazer. E a gente tem que descobrir qual é que é o menor deles. Por causa do tempo, eu quero passar a geometria espacial ainda, eu não vou fazer com vocês agora, esse exercício ele está aqui nos slides passo a passo. Tentem fazer, tentem ir pegando os caminhos. Vai ser sempre uma semi-reta, um semicírculo, né? Então, um círculo que ele comentou aqui, né? A gente tem que ver quantas partes está dividido esse círculo. São 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, a gente pode fazer o diâmetro, né, o perímetro do círculo e só depois dividir pelo número de partes dos círculos que a gente efetivamente andou e fazer a semi-reta de novo. Beleza?
Esse exercício está aqui. Aqui, ó, por exemplo, um caminho, que eu comentei, outro caminho, e daí a gente vê, no fim, qual é o menor caminho. Não vou dar spoiler da resposta para vocês. Tentem fazer, por favor. E tá o passo a passo ali, beleza? Outro exercício também do Enem, também de 2018, que é um carinha tá remando. Então, o remo de assento deslizante é um esporte que faz uso de um barco, dois remos do mesmo tamanho. Ó, a figura mostra uma das posições de uma técnica chamada afastamento. Nessa posição, os dois remos se encontram no ponto A e as outras extremidades estão indicadas pelos pontos B e C. Esses três pontos formam um triângulo ABC. Então, a gente, né, ABC, a gente chama também as figuras assim, dando os pontos de referência, cujo ângulo BAC tem medida de 170. Ah, isso aqui é outra coisa, vamos lá, que eu acabei não comentando. Formas de indicar. Cadê? Aqui. A gente tem um triângulo ali, por exemplo, né? Deixa eu apagar. Eu tenho um ponto A, eu tenho um ponto B, eu tenho um ponto C. Se eu conecto esses pontos aqui, por exemplo, esse lado aqui eu tenho meu segmento de reta AC. Se eu houver do C para o B, eu posso chamar que eu tenho o segmento de reta CB, né? Se eu estou fazendo a ordem aqui nessa direção aqui. E aqui eu tenho o BA. Eu posso dizer também, vamos de novo, aqui meu B, e aqui meu C. Finjam que é o mesmo, tá? Ó, eu posso dizer que aqui é o meu AB, eu posso dizer que aqui é o meu BC e aqui é o meu CA. Faz diferença? Nenhuma. É só uma referência que eu tô dando, ou referenciando, sabe? Porque, opa, eu acabei vindo para esse lado e chamei desse jeito. Outra pessoa pode ir para outro lado, pode chamar de outro jeito. Ah, mas na minha representação o A tá aqui embaixo. Não tem problema. Tu conseguindo explicar e referenciar certinho para a pessoa que vai ler entender o que tu fez, tá tranquilo. Beleza? E daí tem os ângulos também, né? Então, vou criar aqui um triângulo. Nossa. Aí. É. Vamos dizer que aqui é o ponto A, o vértice A, aqui é o vértice B e aqui é o vértice C. Beleza. Esse ângulo aqui, a gente dá um nome de B e bota esse chapéuzinho aqui, ó. O chapéuzinho indica que é um ângulo, que é uma abertura de ângulo, né? O centro circunflexo. Beleza? Então, quando tem isso aqui, a gente sabe que é o ângulo B, e às vezes pode vir, né? Por exemplo, que nem aqui. É o ângulo CBA, por exemplo. Porque tá no lado CB e lado BA, então lado CB, lado BA, e eu quero o ângulo B. Então, isso aqui me dá a referência de sobra para eu saber. Ele poderia só dizer, tipo, o ângulo B e botar o chapeuzinho aqui. Eu já saberia que é esse ângulo aqui. Mas se quer certificar com todas as certezas possíveis, dizer o ângulo CBA com o chapeuzinho no ângulo B, que me diz que é esse ângulo aqui do
vinculado ao vértice B entre as semirretas CB e BA. Beleza? Então, voltando para o nosso exercício aqui, tem o carinha aqui, o ângulo A, o vértice A está na mão dele, e o B e o C estão nas extremidades das pás do remo. Né? Então, ó, o ângulo BAC, ou seja, o ângulo abertura aqui do A, tem medida de 170 graus. O tipo de triângulo com vértices nos pontos A, B, C, no momento que o remador está na posição, ele só quer dizer que tipo de triângulo é. Então, se a gente tem um ângulo, ó, vamos ler aqui em cima, ó, um barco de 2 remos do mesmo tamanho. Tem um triângulo onde os 2 desses lados são do mesmo tamanho. E depois a gente tem um ângulo interno, uma medida de um dos ângulos internos que é de 170, ou seja, é maior do que 90. Aqui eu tenho informação. Ângulo retângulo não é. Ângulo retângulo é igual a 90. Tem um ângulo igual a 90. Não é a letra A. Acutângulo são que todos os ângulos internos são menores do que 90. Aqui está claramente dizendo que eu tenho um que é maior do que 170. Também não é. Já posso riscar 2 aqui. Beleza, aí me sobra obtusângulo. Obtusângulo é, porque eu tenho um que é 170. Beleza, aí, ok. Aí é escaleno ou é isósceles? Escaleno, todos os lados são diferentes. Todos os lados, né? O tamanho dos lados são diferentes. Isósceles, 2 lados são iguais. Ele me disse lá que 2 lados são iguais. Então, aqui eu consigo responder a minha questão sem fazer conta nenhuma, só sabendo as características das minhas formas geométricas. Beleza? Dúvidas, questionamentos em relação a isso? Massa. Qualquer coisa, pode mandar depois, tá? E agora que a gente já conhece formas 2D, a gente entra para formas 3D. A gente viu geometria plana e agora a gente vê geometria espacial. No bidimensional, a gente tem, né, o plano XY lá, as coordenadas, e um ponto XY, beleza? No tridimensional, no 3D, a gente vai agregar uma dimensão a mais. Vai ter uma referência de dimensão a mais, que é o nosso Z. Usualmente, a gente representa assim como está aqui na parte da direita da tela. O X, ele vindo para a gente aqui, né? O eixo X vindo para a gente. O Y bem reto para o lado para a direita e o Z para cima. Se vocês forem comparar, é como se o X do 2D virasse o Y do 3D e o Y do 2D virasse o Z do 3D e puxasse o X para cá, para fora, né? É mais ou menos isso, né? Só tá girado, beleza? Torcido. E a nossa referência agora dos pontos vai ser sempre na ordem X, Y, Z. É importante essa ordem de novo. Por quê? Porque essa é a nossa referência. Se eu boto uma coordenada de um ponto X, Y, Z, eu sei que eu tenho que primeiro achar no eixo X, depois no eixo Y, depois no eixo Z. Tá? Senão eu dou um ponto em qualquer outro lugar e fica uma bagunça. Importante essa ordem. E o que essa uma das grandes diferenças do 3D? É o espaço, a noção de espacialidade, né? Tipo, geometria espacial, de uma profundidade, de um volume. O que é um espaço? O espaço é sobre a posição de vários planos. Então, a gente tem o plano XY, a gente tem o plano ZX, a gente tem o plano ZY, a gente tem 3 planos, se a gente fizer tipo cortes, a gente tem os planos. Se a gente coloca vários planos, assim, um na sequência do outro, cruzando o outro, a gente tem uma construção de um espaço, beleza? E por isso que os pontos agora no 3D, eles precisam de 3 referências.
X, Y e Z. Para tu conseguir, nesses planos, identificar exatamente onde é que o ponto onde tu está falando. Algumas definições de elementos, como a gente fez lá na geometria de 2D, geometria plana, também a gente faz na geometria espacial. Bem simples, bem parecido. Mas, né, o vértice, de novo, ponto de intersecção das retas, só que agora a gente vai ter mais retas, mas é a mesma coisa. A aresta é a reta entre os vértices, novamente a mesma coisa, só que vai ter mais aresta agora. A face, agora existe esse elemento face, né? Que é a superfície, é uma das superfícies, é bem óbvio de entender, mas é bom deixar bem especificado o que é uma face, beleza? E o volume é toda essa quantidade de espaço dentro do teu, da tua geometria, tá? Então, é o volume interno da tua figura. E daí, na geometria espacial, a gente tem uma infinidade também de geometrias, né, de corpos que a gente pode ter. Aqui, por exemplo, são as prismáticas. Trouxe algumas, né? Por que chama prismática? Porque se vocês repararem aqui, a base é como se fosse uma base, então uma forma geométrica plana, né? 2D, que simplesmente tu subiu ela, tu cresceu com ela em altura. Então tu tem um quadrado, tem uma base quadrada lá embaixo, né? Ou aqui em cima, pode ser também. E eu vou descer com essa base. Sim, retinho, assim, ó. Desci. Virou um quadrado prismático, um cubo, né? No caso. Se eu tenho um pentágono, que é uma figura de 5 lados aqui, e eu pego ela e desço ela para baixo. Assim, retinho, assim, ó. Retinho. Agora eu vou ter um pentágono prismático. Mesma coisa pro retângulo, mesma coisa pro hexágono, enfim, qualquer figura que tu desça. Aqui, o triângulo ele tá de pega bobo aqui. Mas, ó, vê que é uma base, é um triângulo, uma forma plana aqui, que ela foi botada para trás. Tu empurrou ela lá para trás, em uma profundidade. É um triângulo prismático. Beleza? Isso são os primas. A definição de prisma é a base que tu subiu a altura. Ou que tu empurrou para trás, dependendo em que plano tu tá enxergando. Basicamente, isso aqui que está escrito aqui. Então, é uma área que tu aplica uma altura e o volume dessa área, o volume de prismas, né, e de cilindro também, é a área da base vezes a altura que tu considerou. Então, vai ter mais um elemento agora de multiplicação de tamanho, que é a altura, e é importante lembrar que a área é o 2D, é a projeção, e daí para o 3D tu coloca um volume nela, tu bota uma altura. Isso para coisas, né, como eu comentei, que tem a área e tu só desce o tamanho. Para pirâmide e para cones, qual é a diferença da pirâmide? A pirâmide, ela, se vocês, deixa eu ver se dá para ver aqui, dá para ver. O prisma, o triângulo aqui, ele tem ó, uma face aqui de um lado, uma face aqui do outro lado e uma face lá para trás, beleza? São 3 faces aqui dos lados, uma face em cima e uma face embaixo. São 1, 2, 3, 4, 5 faces. Concorda? 3 laterais aqui, uma aqui embaixo e uma aqui em cima. São 5 faces. O prisma, ele tem 4 faces, uma a menos. Por quê? Tu vai ter a base, que pode ser a mesma. Aí, em vez de tu subir retinho com a face e fazer uma altura, tu vai juntar, tu vai dobrar elas para dentro aqui, ó, e elas vão se tocar num único vértice aqui em cima.
Então, tu vai ter uma face aqui de um lado, uma face aqui do outro, uma lá atrás e uma embaixo. São 4, tá? Isso modifica nosso cálculo um pouco. E o volume de uma pirâmide, de um cone, que cone também, né? O cilindro, tu tem a base redonda e sobe o tamanho, o cilindro tem a base redonda e meio que toca todo mundo, toda essa outra face de fora, tu toca ela num vértice, certo? Que tem esse formato meio cônico, assim. O volume, de uma forma geral, a gente vai calcular como a área da base vezes a altura que a gente tem entre a base e o vértice, dividido por 3. E aqui estão as representações dos principais sólidos em geometria espacial, tá? O cubo, que é o nosso quadrado lá, e a gente aumenta a altura, então vai ficar ao lado, o volume fica ao lado ao cubo agora, né? Por isso, quadrado e cubo é coisa ao quadrado, coisa ao cubo, porque os lados são iguais, né? Então, o lado ao cubo, o volume do cubo. O cilindro, tu vai ter a área da base do círculo lá, que era o πr ao quadrado, vezes a altura, agora. A pirâmide e o cone, como eu comentei, tu vai ter a área da base, aí agora vezes a altura, aí dividido por 3, por causa desse tipo de forma que ela faz, que se encontra lá no vértice, lá em cima. E a esfera ela é, ela é diferente. Ela tem um cálculo dela, ela é uma mini querida diferente. Então, o volume da esfera é 4 sobre 3 πr ao cubo. Sempre lembra, galera, que essas coisas meio arredondadas é mais chatinho, as fórmulas são mais chatinhas, e eu sei que são, porque o plano XY, o plano cartesiano, não lida muito bem com coisas curvas. Então, por isso que ele fica mais complexo. Mas vai dar tudo certo. E daí agora eu trouxe o exercício para vocês, Enem 2021, ano retrasado, sobre volume e geometria espacial. Antes da gente começar no exercício aqui, repassar o exercício rapidinho, alguma dúvida? Não? Beleza. Opa, errei. Onde é que eu tava? Aqui. Exercício. Então, um povoado com 100 habitantes está passando por uma situação de seca, e blá blá blá. Tem que ter um cilindro circular reto, com base de 5 metros de diâmetro interno. Ó, base deu um valor 5 de quê? Metros, de quê? Diâmetro. Então, eu tenho o formato que eu sei que eu preciso, cilindro circular reto, cilindro, né? Circular reto é só uma complementação, porque cilindro eu já saberia que é um circular reto. Base de 5 metros de diâmetro, beleza. Atender a demanda da população, 7 dias consecutivos. Aí fala que é só 7 dias mesmo. Aí considerar o consumo do habitante e usar 3 para uma aproximação de π. Então, me deu tudo que eu preciso para fazer o meu exercício, bem direto. Pelo tempo, de novo, eu vou... Tá tudo explicadinho aqui, eu vou passar. Só tem mais uma coisinha que eu queria falar para vocês. Aqui é outro exercício muito interessante. Construção civil. É uma metragem, acho que é uma casa. Uma laje, ó. Fazer uma laje com espessura de 5 centímetros, ó. 5 centímetros. Abra um olho. Volume aqui, ó, 5 cm. E o resto tudo, se eu for olhar ali embaixo, tá tudo em metro. As respostas estão em metro. Mas a minha espessura da laje é 5 centímetros. Eu tenho que ou converter tudo para metro ou tudo para centímetro. Como tá todo o resto em metro, não faz nenhum sentido eu quebrar a cabeça um monte de vezes para tentar ficar convertido tudo para centímetro, porque a primeira lá, informação foi em centímetro. É mais fácil eu converter a espessura para metro
que daí eu não preciso me preocupar mais, mas tudo tem que estar sempre na mesma unidade de medida, tá? Na mesma proporção de medida. Então, cuidado nisso aí. E daí que também é bem legal, é uma geometria, se a gente for olhar, já é meio complexa, mas a gente consegue ver que a gente consegue particionar ela em vários retângulos, né? Porque eu tenho as medidas, eu consigo cortar ela, e vários retângulos eu sei como calcular a área, eu sei como calcular volume. E isso é que eu vou ter que fazer. Então tá aqui também, blá blá blá. E por último, eu prometo estar terminando, questão de projeção de figuras, tá? Lembra que eu falei que no espaço 3D é a junção de vários planos? Se a gente olha ela meio inclinada assim de cima, como a gente está vendo essas daqui, a gente consegue ver que é uma figura 3D, certo? A gente tem a dimensão de profundidade, a gente tem a dimensão de comprimento, altura e tal. Mas às vezes a gente precisa planificar essas imagens 3D para fazer cálculos, ou enfim, porque botar uma sombra, por vários motivos. Por exemplo, uma planta de uma casa mesmo, né? Eu não consigo ir conversar com um arquiteto, com um engenheiro civil e só falar de 3D. Eu preciso levar uma planta. E uma planta é uma planificação de negócio 3D, certo? Então, são projeções que a gente tem que fazer. A gente tem que ver de qual visão a gente vai estar olhando e desenhar aquela visão ali. Então, se a gente tem aqui, por exemplo, uma pirâmide, certo? Aqui, bem no lado esquerdo aqui. Se a gente olha lá de cima, a gente vai ver essa representação que está aqui embaixo, se a gente está olhando aqui de cima, né? A gente vai ver 4 triângulos, porque está olhando de cima, a gente está vendo as arestas aqui das faces, e vai ver um quadrado. Se a gente olhar aqui do lado, a partir da visão do lado aqui, eu vou ver só um triângulo projetado lá. Se a gente botar tipo uma luz e projetar sombra, sabe? Mesma coisa num cone. E percebam que um cone, se a gente olhar de lado, aqui na face do lado do fundo aqui, é a mesma da pirâmide. O que vai nos diferenciar é a projeção de cima, que a gente vai ver no cone um círculo, na pirâmide um quadrado. Tá? Então, isso às vezes a gente pode se enganar. Se a gente vê só um lado da projeção, a gente não sabe o que tem em todo o 3D. Tá? E aqui, por exemplo, num círculo, num círculo não, aqui é um cilindro. Se a gente olhar de lado, a gente vê quadrados, né? Assim, pensa que a gente não é um humano que consegue fazer essa verificação que existe uma profundidade. Se a gente é um computador, assim, que a gente só consegue ver um corte, ver sabe, um plano reto, assim, a gente não tem essa capacidade. Se a gente não tivesse essa capacidade, a gente veria um quadrado se a gente projetasse de lado, com uma luz e com sombra. De cima a gente veria um círculo. Então, é interessante a gente perceber que existem outras projeções possíveis, além da 3D que a gente enxerga. Beleza? E a planificação, antes a gente estava fazendo projeções de sombras, certo? Nos planos. A planificação é o desdobramento dessas faces. Então é como se a gente tivesse, tipo, os brinquedos de papel, sabe? Quem nunca fez um dadinho assim de papel, um cubo, um brinquedinho. Vem aquelas linhas pontilhadas assim pra gente dobrar e colar, sabe? Daí vai dobrando assim e faz uma forma geométrica, um volume. Então, a planificação é abrir essas formas geométricas, tá? Aqui está a representação de algumas delas. O cubo, que a maioria da galera conhece, que é uma cruz, né? Tipo, aí tu dobra as partes de cima e a parte de cima vai por cima, né? Enfim, vai fazendo. Um cilindro, aqui, só comentando, opa. Um cilindro tipo uma esteirinha com 2 orelhinhas aqui que tu vai rolar ele e vai fechar a parte de cima e a parte de baixo. Um cone também tu vai dar uma roladinha, mas tu vai dar uma roladinha inclinada e depois vai fechar a tampinha dele de baixo. Beleza? Importante saber essas diferenças de planificação. E aí ter
e ter uma imaginação de pensar, se eu for dobrando essa orelhinha, pensar como se eu estivesse fazendo um dadinho de papel mesmo, sabe? O que será que ia formar aqui? Isso é planificação, beleza? E por último, juro que acabou, um exercício também de 2019, que é exatamente sobre projeção e planificação. A gente tem essa palavra ali, o PIN, né? E daí, o PIN está em 2D aqui, se a gente olhar. Aí alguém botou ele em 3D, ou seja, botou uma profundidade nele, e agora está pedindo, ao meio-dia com sol a pino, ou seja, de cima, as letras que formam a escultura projetam ortogonalmente, ou seja, para baixo, bem na direção ortogonal ali, sua sombra sobre o solo. A sombra projetada aí a gente tem que verificar qual é a sombra daquela letra ali. Se a gente olhar aqui de cima, tem duas imagens que a gente pode ter referências, certo? A 2D e a 3D. O sol aqui na 2D vai estar bem aqui em cima, certo? Então a gente sabe que tem um vazado entre o P e o I, tem um vazado entre o I e o N, tem um vazado entre o N e o E, certo? Então, por exemplo, o A aqui não pode ser, não tem nenhum vazado, não é esse daqui. Aí vai para a questão do o quanto está vazado entre cada um, certo? Porque o I é bem fininho, então vai ter um bloco de sombra, um vazado, um bloquinho pequenininho de sombra, um vazado, um bloco grande de sombra, um vazado, um bloco grande de sombra, tá? E daí a gente tem que definir quais são esses blocos de sombra aí, que no caso é a letra E, vai spoiler, tá? Mas assim, é isso que eu tinha para vocês hoje sobre a revisão da aula de funções e aula de geometria plana espacial. Qualquer dúvida pode chamar. Eu vou disponibilizar os slides tanto da aula anterior, que eu acho que eu não disponibilizei, não sei se eu disponibilizei, e quanto dessa para vocês. Dúvidas, problemas, reclamações, pode entrar em contato com a gente, com os professores no geral, né, e comigo se tiver alguma dúvida em relação a essas aulas. A gente vai dar uma revisada no cronograma, porque está um pouquinho atrasado, mas vai dar tudo certo. A gente vai passando com vocês as principais matérias para poder fazer uma revisão bem massa pro Enem, pros vestibulares para vocês. Beleza? Últimos comentários, porque senão depois tem intervalinho. Não precisa desconectar da chamada, só fecha o, o áudio e o vídeo. Acho que não tem ninguém com o vídeo aberto, né? Dela segue. Deixa eu ver se a próxima prof já tá. Mas agora vocês têm intervalo. É só desconectar. E já voltamos com a próxima aula, que é de física. Feito, galera. 11h15, aula de física com o prof. Luiz. Feito? Valeu.